lá para mais uma aula de geografia. Deixa eu compartilhar aqui meu slide rapidinho. Pronto. Vamos lá. Abrindo aí o livro de vocês na página 104. Vamos começar? Então, nossa aula de hoje é aula de revisão, é uma aula bem rápida. Então, todo mundo ligadinho aí, pega o livro, pega o lápis, pega a caneta, pega o caderno para fazer toda a atividade, né, no final da aula e acompanhe, por favor, viu, a aula de revisão. Nossa revisão de hoje é sobre a União Europeia. Então, União Europeia, o que é a União Europeia? Um bloco, né, formado por 28 países integrados como economicamente, com atuação conjunta em diversas ações políticas e de livre circulação de mercadorias e de pessoas. Então, países integrantes da União Europeia, com economias mais frágeis, que haviam recebido pesados investimentos externos como Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, viram-se em sérias dificuldades para honrar seus compromissos financeiros. A instabilidade econômica criada gerou incertezas sobre a permanência de algum desses países no bloco, sobre a coesão da própria União Europeia. Algumas dessas economias já se recuperaram e estão em recuperação. Então, uma crise financeira, né, social e política, que alguns países membros enfrentaram. Aí, mais ou menos no ano de 2008, esse bloco, né, representa essa poderosa força econômica e política no cenário mundial. Então, nós vamos ver um pouquinho, né, de como para entender um pouquinho sobre a União Europeia. E aí vocês observam bandeiras, né, da União Europeia, no edifício aí que abriga a Comissão da União Europeia. A quantidade de estrelas não se refere aos números de países, e sim aos ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os povos europeus. O formato do círculo significa o quê? Unidade do bloco. Aí vocês observam, né, que é uma bandeira azul com várias estrelas amarelinhas, e esses círculos significa o quê? Unidade do bloco. A origem, né, da União Europeia. Como é essa origem da União Europeia? Essa necessidade de estabilização, né, política, econômica da Europa instável e debilitada após a Segunda Guerra Mundial foi o fator determinante para a construção histórica da União Europeia. Então, eles passaram, né, por aquele processo da Segunda Guerra Mundial, e aí eles ficaram instáveis, né? E aí vamos ver qual é a medida que nós devemos tomar para tentar estabilizar os países, né, aqui da Europa. E aí eles formaram, né, essa União Europeia. Então, em sua origem, teve a Comunidade do Carvão do Aço, a CECA, que em 51 reuniu 6 países europeus. Em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, a CECA passou a denominar-se Comunidade Econômica Europeia, CE, e previa a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros. O objetivo era, posteriormente, transformar-se em um espaço de livre comércio e tarifas de importação unificada. Então, a União Europeia, né, vocês observam que foi uma questão de estabilidade política para a sua criação, e aí observem que eles colocam mesmo como base essas melhorias da economia, né, dos países membros, e com essa melhoria da economia, ele vem juntamente com a livre circulação de mercadorias, né, livre circulação de capitais, serviços e pessoas também entre os países membros, que não é comum nos blocos econômicos, mas como eles são como ele é um bloco econômico dos países, praticamente todos são desenvolvidos, então essa livre circulação de pessoas, né, favorece o bloco. Evolução do bloco econômico. Em 73 incorporou, né, a CE, Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Em 81, a Grécia. Em 1986, a Espanha e Portugal. Nesse último ano, foi assinado o Ato Único Europeu, que acentuou as bases de uma futura unidade política entre os países do bloco. Em 92, o Tratado de Maastricht, a CE passou a se chamar União Europeia. E aí vocês observam que todo o processo histórico, né, para a União Europeia chegar ao que é hoje. E aí, depois de fixar, né, adotar também critérios para a adoção da futura moeda única pelos países membros. Então, 3 anos depois, né, de ingresso, aconteceu a ingressão, né, do bloco da Austrália, Suécia e Finlândia. A Noruega chegou a negociar esse ingresso, mas preferiram não participar do bloco. Em 1999, surgiu o euro, a moeda comum de 12 países, né, de 12 dos 15 países que eram membros naquela época na União Europeia. Mais 12 países. Em 2004, a União Europeia
incorporou 10 novos países do leste e do sul da Europa. E aí entraram Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República da Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Malta e Chipre. E aí vocês observam que, com o tempo, eles foram evoluindo, né? E aí, em 2000, Bulgária e Romênia ingressaram, né, formalmente no bloco em 2007, certo? Ainda em 2004, foi redigido um texto que deveria ser a Constituição da União Europeia, porém a reprovação nos referentes sobre a Constituição realizada na França dos Países Baixos, que em 2005 deixou a suspensão sua aplicação. Para ingressar nos blocos, o candidato precisa atender a 3 condições básicas. Olha quais são essas 3 condições básicas: ter economia desenvolvida, manter um regime político democrático que respeite os direitos humanos e aceitar a legislação da União Europeia. Então, olha, precisa atender a 3 condições básicas para fazer parte da União Europeia: economia desenvolvida, manter o regime político e econômico democrático que respeita os direitos humanos e aceitar a legislação da União Europeia. Aí que nós temos a evolução da União Europeia. Se vocês observarem, né, tem todo um processo lá que eles iniciaram, né, de todo um processo de incorporação e que os países foram adentrando aí, né, na União Europeia. E aí vocês observam, né, a adesão de 1958, 1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 2007, 2003. A cada ano que ia passando, né, novos países iam aderindo à União Europeia, e aí mostra toda essa evolução de 1958 até 2017. Políticas sociais da União Europeia. Então, os países membros da União Europeia desenvolvendo um sistema de proteção social. Apesar de questionamento por ser elevado o custo, tem garantido aos cidadãos um padrão de vida elevado, diminuindo a desigualdade social nesse país. Então, o estado de bem-estar social, né, o sistema de proteção social que eles adotaram como uma medida, ok? Então, seguro-desemprego, previdência social, sistema público de saúde, educação eficiente, crédito acessível para a compra de imóveis, atendimento a pessoas idosas e políticas de integração de pessoas com deficiência são exemplo das políticas de proteção social típicas desse país. Então, é muito importante, né, ter essas medidas aí, de pensar, né, na proteção social, nesse estado de bem-estar social, porque dá mais segurança à população local. A crise do modelo social europeu. Há mais de uma década, esse modelo social passa por dificuldade em razão do baixíssimo crescimento demográfico do continente. Por que passa por crise? Então, quando nós falamos aqui em previdência social, eu coloco o quê? Previdência social, a previdência são pagas principalmente por jovens, né? Jovens que trabalham, pagam os impostos, e aí tem toda uma taxa, né, de emprego que gera economicamente. Só que aí nós temos um modelo complicado, né? Eles passam por esse modelo de crescimento demográfico do continente. Por quê? Baixíssimo crescimento, porque as mulheres da Europa, elas não querem ter muitos filhos, ou até mesmo elas não querem ter filhos. Então, os europeus vivem cada vez mais e não nascem crianças em números suficientes para ter esse equilíbrio do crescimento vegetativo. Então, os governos são obrigados a destinar mais recursos aos gastos sociais, e as receitas da Previdência Social diminuem. Então, diminui por quê? Porque eu não tenho muitos jovens trabalhando, eu não tenho muitos jovens pagando os impostos, e a receita vai acabar diminuindo, e aí o país começa a entrar em crise. Então, as elevadas taxas de desemprego acabam dificultando a adoção de políticas mais favoráveis à imigração. Os imigrantes que entram na União Europeia muitas vezes são forçados a viver na clandestinidade. Então, a população idosa, a tendência é crescer cada vez mais. E essa é uma das preocupações dos governantes locais, né? Porque quanto mais idoso eu tenho no país, mais investimento eu preciso fazer. Eu preciso investir na previdência,
né, que é o pagamento das aposentadorias, e preciso investir também na saúde de qualidade, porque enquanto mais velho nós ficamos, mais precisamos de um sistema de saúde, né, que supra as nossas necessidades. Prioridade das políticas sociais. Entre as preocupações sociais europeias, dos grandes impactos para a população, o desemprego e a falta de segurança. Então, desemprego, assim como nas demais regiões desenvolvidas no mundo capitalista, os países da Europa Ocidental vivem um intenso processo de incorporação de novas tecnologias em praticamente todos os setores da economia. Então, como vocês sabem, introdução de novas tecnologias é o quê? Introdução de máquinas. A máquina, o que que faz? Substitui a mão de obra. Então, se você tinha uma indústria, uma empresa que gerava 50 empregos, então, com a máquina ajudando, facilitando ali a economia, a venda, a circulação daquele produto, que aquele emprego, de 50 ele vai cair para 20 empregos, 30 empregos vai, né, as 30 pessoas vão ser desempregadas. Então, todo esse processo, né, acaba gerando esse desemprego, certo? Vamos passando. Segurança pública. A segurança pública, né, é cada vez mais relevante no conjunto das preocupações sociais da Europa, ainda que as taxas de criminalidade do continente sejam baixas, né, em comparação com outros continentes, com o continente americano, com o continente africano, a segurança é melhor, no caso, na Europa, né, mas mesmo assim, como vocês sabem, existe sim a necessidade de ter uma segurança pública de qualidade, porque a população precisa, né, ter esse segurança de que sair nas ruas e ter, né, mais tranquilidade em se deslocar. E toda a segurança pública também gera custo, né? Gera custo para os governantes locais. Então, esse também é outro problema. Instituições da União Europeia. Nós temos algumas instituições, Conselho Europeu, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Tribunal da Justiça, Comitê Econômico e Social. O Conselho Europeu, ele vai definir as políticas gerais da União, né? A Comissão Europeia ele vai colocar em prática as políticas comunitárias, o Parlamento Europeu controla, né, a Comissão Europeia, aprova os pressupostos comuns, Tribunal da Justiça, aí vocês observam que vai assegurar a lei, né? Vai assegurar a lei. Comitê Econômico e Social responsável por prestar consultorias à proposta das Comissões Europeias. Políticas comuns da União Europeia, PAC, política pesqueira, política regional, política de transporte, política industrial, política comercial e política ambiental. Então, cada política, né, desde o Tratado de Roma, lá em 1957, que as barreiras comerciais entre países membros da União Europeia haviam sido eliminadas, e uma série de políticas comuns foram encaminhadas. Então, são elas. O PAC, né, os seus objetivos é evitar a competição do grupo de produtos agrícolas estrangeiros e manter o nível de vida dos agricultores europeus. Política pesqueira, né, compreende acordos para a exploração das fronteiras marítimas, incentivar a modernização tanto a frota, deixa eu tomar aqui uma pesqueira como a indústria, né? Política regional, voltar a reduzir as diferenças de desenvolvimento econômico, política de transporte, porque por essa política a União Europeia tem favorecido a ampliação e a modernização das principais vias de acesso entre os países do continente europeu. Política industrial implica o incentivo à modernização das empresas, dos setores industriais, ou comercial. Os produtos comercializados nos países membros são taxados com menos impostos. Política ambiental, criar legislação ambiental única dos países membros, né, tentando um desenvolvimento sustentável. E agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá para a atividade. Então, a terceira questão, no final do capítulo, né, a atividade, eu não coloquei a página, mas aí é no final do capítulo, fica fácil para vocês. Um dos grandes desafios da Europa é como lidar com o crescente número de idosos. Veja a notícia a seguir, falamos sobre os idosos agora. A população idosa da Europa é um desafio para o sistema previdenciário. O equilíbrio no sistema previdenciário europeu é um dos grandes desafios do continente para as próximas décadas, acreditam os especialistas. Os que vivem de aposentadorias deverão atingir a maioria da população europeia, com cerca de 30% total em 2050. Calma aí, deixa eu minimizar aqui que eu não estou conseguindo
visualizar, calma aí, viu? Perdida em diversos países, como a Espanha, por exemplo, onde quase metade, né, segundo o economista Pedro Paulo Zar, Universidade Estadual de Campinas, já pode falar em uma geração perdida em diversos países, como a Espanha, por exemplo, onde quase metade dos jovens está desempregada. E esta geração não vai contribuir para o Estado, porém, ainda deve ser um dos ativos dos países, que são a geração do Baby Boom, a mais sortuda da história, por se beneficiar de um momento econômico de muito crescimento, afirma. Até hoje, esta geração é a que possui os maiores ativos da economia. Segundo Zarnucci, esta geração foi a primeira em que as pessoas atingiram a idade mínima para se aposentar. Até então, a maioria das pessoas trabalhava e nunca atingia a idade, já que a expectativa de vida era baixíssima. Ou seja, não existem problemas previdenciários, porque existiam pouquíssimas aposentadorias. A grande quantidade de mão de obra e imigração podem beneficiar a economia, mas só virão com a retomada de um crescimento econômico, afirmam os especialistas. Aí nós temos aqui... Cadê? Peraí, viu? Não veio não veio a pergunta aqui no meu, né? Mas aí a letra A, uma população com maior número de idosos precisa destinar mais recursos para o pagamento das aposentadorias, porém, se há mais idosos que jovens e adultos trabalhando, há uma crise previdenciária. Além disso, há uma falta generalizada de mão de obra e uma maior pressão sobre o sistema de saúde. E a letra B, a crise previdenciária está associada ao fato de que, a partir de 2050, haverá uma maior parte da população para receber aposentadoria e uma menor parte trabalhando e pagando os impostos para manter o sistema funcionando. Esse problema está relacionado ao crescimento vegetativo negativo, observando na maioria dos países do continente. Lembra que eu falei que as mulheres no continente europeu, elas não querem ter muitos filhos, e aí, né, gera esse problema para a previdência. Quarta questão. Nos últimos anos, grupos radicais contra a União Europeia emergiu na cena política, não só na Grã-Bretanha, mas também em outros países. Qual o principal discurso adotado por esses grupos? Quais são os desafios de uma crescente população? Eita, atrapalhou. O meu slide atrapalhou todo. Calma aí, viu? Essa daqui é da outra questão, né? Quais são os desafios para a crescente população idosa? É daquela outra questão, da terceira questão, certo? E a quarta questão, a pergunta é essa. Pergunta com a resposta. Nos últimos anos, grupos radicais contra a União Europeia emergiam na cena política, não só na Grã-Bretanha, mas também em outros países. Qual é o principal discurso adotado por esses grupos? Então, esses grupos têm um discurso político nacionalista e contra a integração da União Europeia. Geralmente se munir de discursos xenofóbicos para justificar seus preconceitos com os imigrantes e querem colocar toda a responsabilidade pelas crises na chegada desses imigrantes na Europa. Ok? Nossa aula vai ficando por aqui, minha gente. Um forte abraço. Fiquem com Deus, né? Estudem bastante. Um cheiro. Tchau, tchau.